Obrigado, Natália. Passamos agora a palavra ao Luciano Monteiro, da Mecatrônica Indústria e Comércio Limitada, Prodit. Bem, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E nós estamos aqui, eu estou aqui para apresentar um caso. Então, um caso é específico, é aplicação com dois aspectos de imagem e valor, correto? Não estamos entrando aqui na parte teórica, regulamental, documental, nada. É um caso concreto, o que é acontecido com isso. Vamos falar, então, primeira parte, numa empresa, com a imagem do ocorrido ao longo do tempo com as questões de patente. Essa empresa foi fundada por mim e logo no primeiro princípio da empresa nós objetivássemos fazer qualquer coisa que ninguém fazia na área da atuação no mercado. Ao contrário de que muitas empresas fazem, de verificar o que está dando dinheiro, vai lá, etc. Então, o princípio da empresa que regulou sempre, regula até hoje, é não fazer nada que os outros façam, pelo menos no mercado que atua. Correto? Então, pulou. E isso levava mais ou menos à questão de concorrência e monopólio. Um livro que foi escrito em 2014, Peter Thiel, ele destaca muito bem essa questão de concorrência e monopólio. A concorrência, nesse livro 0 a 1, ele define que é o caminho para a falência. Você precisa trabalhar o tempo todo muito bem para não quebrar. Está entendendo? Então, já naquela hora, eu já tinha essa experiência de evitar a concorrência, de não fazer. O monopólio, por outro lado, dá mais condições de você trabalhar e exige, de certa forma, um outro direcionamento na empresa. Você tem mais tempo para desenvolver, mais tempo para pesquisar. Isso é reconhecido pelos governos, todos os governos, na forma, o monopólio é prestigiado pelo governo na forma de concessão de patentes, por um período, é lógico, etc. Então, o princípio da empresa era para ter atuação na questão do monopólio e não com a disputa de concorrência. Bem, o monopólio tem várias formas de monopólio, umas mais diretas, que é o caso das patentes, tecnologia proprietária, mas outras formas também chegam. Efeitos de rede é uma forma de monopólio, quer dizer, por exemplo, o Google. Você pode fazer uma coisa melhor do que o Google em pesquisa, mas hoje ele tem um efeito de rede que dificilmente você vai bater ele. Então, é um monopólio a questão do Google hoje. O Facebook é a mesma coisa, você pode fazer algo melhor hoje com o Facebook, entretanto, ele tem um efeito de rede, uma participação mundial, que é uma forma de monopólio, correto? É lógico, não é documental, não é nada disso, mas é de fato na prática. A economia de escala, isso aí até o poder econômico, etc., até regular, também é uma forma de monopólio, porque você, quando tem uma escala muito alta, você tem uma diluição dos custos fixos e que basicamente te dá uma vantagem sobre um menor ou coisa parecida que não consegue diluir os custos fixos daquela forma. Marcas também é uma forma de monopólio, menos, talvez, menor do que as das patentes, mas não tem dúvida que é uma forma para monopólio, uma vantagem competitiva, vamos pôr assim. Por exemplo, a Apple tem uma vantagem competitiva por causa da marca Apple nos produtos da mesma. São formas graduais de monopólio. No caso da Prod, que eu estou contando aqui, e que é a minha experiência, nós fizemos a primeira patente em 1982 de um mecânico, que é um manipulador mecânico. Nós fizemos a patente nos Estados Unidos em 1982. Inclusive, ela teve caso, foi infringida nos Estados Unidos, etc., mas não tinha grande coisa, não teve maior atuação. E nós fizemos outras patentes também, até que em 30 de 99, quer dizer, na virada do ano, basicamente, do ano 2000, nós tínhamos 32 patentes, 18 internacionais. E o que é na imagem, o que aconteceu é prática, aqui o caso é tudo prático. O que aconteceu foi que a concorrência não copiava nada da Prod, porque tinha medo que a Prod tinha patente para tudo, não era bem a realidade, mas era a imagem que
a empresa gozava. Esse é real, isso, correto? Nós já tínhamos tido 3 casos de justiça, etc., ganhamos 3, e então ficou essa situação. A gente tinha a imagem de ter patente sem ter tanta patente, sem ter aquela patente específica, ninguém se dava o caso de procurar. E nos clientes, a empresa ficou reconhecida como geradora de tecnologia. Então, isso aqui é essa questão da imagem, eu diria, subsidiária que ocorre com as patentes. Mas você precisa fazer uma certa escala para que isso aconteça, ou coisa parecida, correto? Aqui tem alguns vídeos da Prote, mas acho que em função do tempo definido, eu vou pular isso aqui, são 2 minutos, mas é tudo de produtos patenteados que foram feitos, etc. Já apareceu. Vamos ver assim. Esse aí foi a primeira patente que foi copiada multinacional nos Estados Unidos. E vem outros casos. Bem, a segunda parte é a questão de valor da patente. É muito comum, em qualquer lugar que você leia, a solução é exportar. Pois bem, eu atuo na Abimac e em outros lugares, exportar não é fácil. É para gente grande, você tem que criar uma boa estrutura lá fora, tanto de marketing, tanto de vendas, quanto de assistência técnica, é que isso aí não é para poucas pequenas. Ou então, se coligar, fazer algum joint venture, alguma coisa, algum contrato que você atue fora, porque a concorrência lá é forte, a questão de assistência técnica é muito importante, etc. Então, a exportação não é uma coisa simples, está entendendo? Nesse caso. Muito bem. O que eu estou querendo colocar aqui é que exportar ideias é simples e vale muito a pena, paga a pena. E é isso que eu vou tentar dar a imagem de valor numa patente para a exportação de ideias. Para você fazer a exportação de ideias, fazer uma patente aqui e depositar nos mercados que você pretende atuar, os mercados internacionais que você pretende atuar. Para isso, é muito importante a qualidade, primeiro, do conteúdo da patente, segundo, a qualidade da patente, documental da patente. Não adianta você fazer qualquer coisa, porque a briga é boa lá fora. Que essa patente esteja bem protegida, muito bem feita, e depositada em todos os países que você tem intenção de atuar. É que nem falou, o PCT te dá o direito a você ter patente em 152 países, mas você pretende usar 152, meia dúzia, coisa parecida. Um cuidado aqui é um parênteses para a tecnologia. As primeiras patentes, aquelas 32 lá, elas se referiam basicamente a patentes de tecnologia, correto? A nossa empresa é de mecatrônica e se relacionava tudo nessa atividade mecatrônica, correto? Tanto mecânica como eletrônica ou coisa parecida. E o pior problema da tecnologia, mas de longe o pior, é que a tecnologia deslumbra. É para todo mundo, para nós como consumidor, para qualquer lugar, o maior problema da tecnologia é a parte deslumbrante. Por isso é que nós usamos que o bom senso, e você aplicar bom senso na tecnologia, ali precisa uma boa cabeça, né? Haja visto o telefone celular, né? Um montão de gente paga 5 mil aí num telefone celular, e será que você precisa pagar tudo aquilo para o teu uso específico, etc. Outra coisa importante que nós temos visto, que eu tenho experiência, estou contando uma experiência pessoal, é que o mais simples é, na maioria das vezes, o melhor, correto? Então, para mim, a melhor de todas as patentes é a do clipes de papel. Ela está fazendo 100 anos, a patente não existe mais, que é domínio público. Porém, ninguém conseguiu fazer nada melhor do que um clipes de papel patenteado em 1919.
Não consegue. Uma patente de tecnologia, de alta tecnologia, não dura mais que 2 anos, 2 anos e meio, ela se torna obsoleta pelo avanço da tecnologia. E você tem uma proteção de 20 anos para uma coisa que a naturalidade é que ela dura. Então, a busca por um sistema mais simples é, na minha opinião, eu estou falando do caso pessoal, é caso aqui, é, na minha opinião, a melhor busca que você faça. E aqui tem as patentes pessoal. Nesse aspecto, eu dava aula e perguntava, por muitas vezes, qual é a forma mais barata de energia que você tem no mercado. E todo mundo falava, mecânica não, elétrica, pneumática e tal. Qual é a forma mais barata? Nunca ouvi a resposta que a forma mais barata de tecnologia é a gravidade. E muita gente, às vezes, soluções que a gravidade te propicia não são utilizadas. Correto? A tecnologia tem esse problema de deslumbrar, é possível você fazer com outras coisas, e coisas que você resolve facilmente apenas com gravidade. Aqui, patentes pessoais da Office 74. Aqui um detalhezinho. A 74 está se referindo basicamente à idade que eu comecei a brincar com isso, está entendendo? A minha atividade era na área de mecatrônica, correto? E em 74 eu resolvi passar tempo. Tem gente que pesca, caça, etc. Eu comecei a brincar com isso. E fiz uma primeira patente que está depositada, aqui dá para ver melhor, bem, está depositada, eu sei, Brasil, Estados Unidos, Europa, pedido está aí, é pendente, China, Índia, é mercados, eu defini por tamanho de mercado. Essa patente é de um leilão, etc., e está em andamento. Até agora já passou a fase de conflito, não acharam nada similar. Se sai a patente ou não é outra história, correto? Essa foi depositada em 10 países. A segunda foi um artigo imobiliário, isso que eu vou detalhar, porque já saiu a patente nos Estados Unidos, as duas. Então, daquele primeiro caso superior, já saiu nos Estados Unidos o deferimento da patente. Então, isso eu posso detalhar um pouco melhor. E, no caso abaixo, também é uma variação, uma segunda patente, feita na Danemark também, pela Danemark, então, uma boa qualidade, que também já foi deferida nos Estados Unidos, ela está pendente na Europa e está pendente no Brasil. Patente no Brasil tem uma pendente de 2007, 2005, até hoje não tem resultado. Esse aqui é uma terceira patente, também depositada em Brasil, Estados Unidos e coisa. Então, essas 4 patentes, 2 já foram deferidas nos Estados Unidos. Aqui está, na parte de baixo, está até a data que foi deferida, mas foi em dezembro do ano passado, e a outra foi agora em julho. Junho, julho. Falar de qualidade e valor, eles são contextuais. Depende do contexto que você queira atuar, etc. Naquela primeira patente, nós não tínhamos nenhuma intenção de comercializar. Então, o valor da patente era um valor defensivo. Você tem o valor documental, que é a qualidade com que essa patente foi feita. Ela te fecha exatamente aquilo que é fundamental, aquilo que é importante, está bem descrita, o claims, o quadro reivindicatório está bem elaborado, está bem coisa, a primeira reivindicação está bem feita, então isso é uma qualidade documental, correto? Uma qualidade defensiva, que também tem que ir, aquela é fundamental para as outras. A qualidade defensiva é quando você faz uma patente e você se previne contra cópias ou coisa parecida. Você não tem intenção, e para proteger o teu produto, mas você não tem intenção, de certa forma, de vender ou licenciar, correto? Muito bem. A qualidade, valor do mercado, é que nem essa que eu estou fazendo aí, que de certa forma eu posso fabricar, eu posso licenciar, comprar, vender, etc. Tem muito a ver com a validade dela, que é do depósito, então já se passaram basicamente 1 ano e pouco, quase 2 anos. Essa é, por o mercado, isso é importante, por quanto tempo ainda resta da validade da patente. E essa é outro nível de qualidade. É sobre essa, e é dentro desse conceito de que exportar é a solução, exportar ideia é a melhor coisa que eu entendo, tá certo? Você não precisa ter uma big estrutura lá fora, que eu vou comentar um pouquinho mais.
O que eu vou dar um exemplo, é pessoal, etc. A patente que saiu nos Estados Unidos, essa de gaveta-baú, que ela é basicamente os gaveteiros normais, né? Tá certo? Vocês conhecem todo gaveteiro de escritório, apenas que você vai em qualquer escritório, aquilo é para pôr papel, papel já não tem mais, mas tem bolsa, mochila, tudo por cima das mesas. Foi isso que me chamou a atenção, que o gaveteiro tradicional tinha perdido a função, mas o objeto maior era que não estava sendo, quer dizer, não estava sendo atendido. Então, é aquela forma de baú que foi patenteada, atrás daquele tampo que cabe uma mochila, cabe uma bolsa, cabe uma série de coisas lá fora. Para terem uma ideia, e agora eu estou bem envolvido com isso, saber a questão do mercado. O mercado para isso aí, o mercado de imóvel escritório, só nos Estados Unidos, mas eu tenho vários países aí, nos Estados Unidos é coisa de 13 bilhões de dólares por ano. Se vocês olharem aqui nessa, onde está o amarelo ali, a parte de estocagem, etc., corresponde, que é gaveteiros, basicamente, corresponde a um mercado de 2 bilhões de dólares anuais. Correto? Só nos Estados Unidos. Na Europa é próximo disso, a China é próximo. Aí está todos... Está todos os mercados lá em cima. O primeiro é os Estados Unidos, o segundo é a China, e depois vem países, inclusive Japão, o terceiro, vem os países da Europa quebrados, mas a Europa chega próximo do mercado americano. Correto? E aí está, de novo, uma forma de tabela, relatório de caríssimo, que identifica aqui na parte amarela, aqui embaixo, que esse mercado é 17% de 13 bilhões, chega próximo de 2 bilhões de dólares, são 1 bilhão e 900 milhões de dólares esse mercado. E é nessa parte que eu digo, é interessante você pensar em exportar ideias. Aqui é, através do Excel, uma planilha que dá a análise disso aí. Detalhada. Então, tem, no caso dos Estados Unidos, é 13 bilhões e 540 milhões de dólares, a Europa é 9 milhões e 77 milhões, e Brasil 1 milhão 256. Esses são relatórios muito bons, caros, mas muito bons dos mercados, estatísticos dos mercados. Colocando que 17% são meios de estocagem no escritório, você tem, além basicamente ali do gaveteiro, você tem a escrivania, você tem os lockers, que tem coisas que são nessa faixa. Então, você tiraria aí 70% disso. Tirando 70%, e você pondo uma margem aqui, eu pus, aqui são números, agora, o primeiro, esses dados até aqui são reais, absolutamente verdadeiros, correto? Então, você tem um mercado, só nesses 3 países, essas patentes, de 24 bilhões anual dos escritórios, tirando esses fatores, você chega a um mercado de quase 3 bilhões de dólares anuais. Pondo uma revenda, 15% de despesas de vendas. Na questão, também tem métricas para tudo isso, móveis escritórios são negociados na faixa de royalties 7%. Automóveis, tudo que é automobilístico é 3%, software é 15%, imóveis são 7%, também relatórios. E tem também uma defesa contra provisão para defender a coisa, de 2%. Bem, resultado nisso é que você tem um fator aí, basicamente, e você que valendo, que isso aqui vale por 20 anos, nesse caso já se passaram alguns anos, você tem um fator, estou tentando ver que eu não consigo ver lá, você tem um fator aqui para o vendedor de 2 bilhões e 400, é um mercado que deixa isso em prática, um mercado de 2 bilhões e 400, e 1 bilhão para o licenciador. Nesse caso, somando esses 3 países que têm a patente, você tem um fator de 4 bilhões e 200 e um de 2 bilhões. Bem, tudo isso é nominal.
Agora, depende de negociar quem paga. São valores normais de negociação, etc. Mas a outra história é daí você vender isso. Aqui são os outros mercados que tem no mundo, que não tem patente, que chegam basicamente, então, a esses valores aí. Bem, aqui eu vou apresentar qual é o produto, que estava lá, vocês já viram alguma coisa, são variações do produto. Aqui é interessante. Ter um produto inovador é bom. Ninguém tem dúvida. Tudo, a palavra, você vai em qualquer lugar aí falar de... Eu ouvi 100% startup, você fala 100% a palavra inovação. Então, ter um produto inovador é bom. Ter um produto inovador que seja objeto de desejo, nesse caso específico, nós já ganhamos 2 prêmios. O IFA Awards, o ano passado, em Munique, e esse ano, em Genebra, uma medalha de prata para o gaveteiro. Então, ter um produto que seja desejável é bom, é melhor. Ter um produto inovador é bom, que seja desejável é melhor, e que seja objeto de patente, quer dizer, exclusivamente, é o melhor dos mundos. Por isso é que eu digo, exportar ideias é uma boa solução, desde que você faça um produto inovador e seja desejado e tenha um bom mercado para ele. Simples assim, correto? Office 74, como eu falei, eu comecei a brincar com isso quando tinha 74 anos. Já tenho mais. Aqui aparece um videozinho rapidinho. Esse é o que ganhou o IFA Awards em Munique e esse ganhou em Genebra. Já tem 3 patentes esses produtos. Diferidas, estão aí. Bem, é isso. Fica a história. O caso que eu acho que exportar ideias é bom e vale muito a pena. Basta ter essa coisinha. Um produto inovador que seja desejado e que tenha um ótimo mercado para isso. Simples assim. Muito obrigado. Obrigado, Luciano.